Ok. Vamos falar hoje sobre problema de reflexão e refração em uma interface, né? Planar, né? Que é o problema mais simples que tem. Quando a interface não é planar, você tem espalhamento, né? Espalhamento de luz. A gente vai falar sobre espalhamento no final do curso, né? No final desse curso. Mas hoje a gente quer falar sobre reflexão e transmissão especular. Então, as referências para essa aula são... Eita, deixa eu ligar aqui. São nosso e-book, né, parte 2 de sessões 8.1 e 8.4 e o Jackson, sessões 7.3 e 7.4. A gente vai falar especificamente hoje sobre esses temas aí, né? Reflexão e refração de interface simples. Vamos conceituar o que vem a ser reflectância e transmitância. Uma coisa é coeficiente de reflexão, coeficiente de transmissão. Outra coisa é reflectância e transmitância, né? São coisas ligeiramente diferentes, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre a reflexão interna total e sobre ângulo de Brewster, né? Quando uma onda incide num objeto de forma irregular, você gera ondas secundárias, né? Isso é bem conhecido, né? A natureza ondulatória da luz faz com que essas ondas secundárias se propaguem, se espalhem, né? Então você tem vários fenômenos, espalhamento, difração, reflexão e transmissão, né? Para frente, para trás, reflete de volta, né, no objeto, etc. Quando a gente está falando de interfaces planares, né, se você tem uma onda que interage com uma interface planar, né, então a gente pode obter uma solução exata para o problema se a gente considerar que a onda é uma onda plana. Certo? A onda plana é aquela que ocupa todo o espaço, né? É aquele harmônico, né? Aquele idealizado. Tá? Então a gente vai mostrar que pode resolver exatamente, né? Mesmo quando você tem feixes de radiação eletromagnética, ou um feixe de micro-ondas, um feixe de luz, que tenham tamanhos finitos, certo? Mesmo assim, a gente sempre pode resolver um problema. Às vezes, se o feixe é razoavelmente colimado, a gente pode calcular as propriedades de reflexão e transmissão usando ondas planas também, certo? Sem problema nenhum. Se não puder, você pode decompor, certo, o feixe, né, a distribuição de intensidade de luz de campo em ondas planas. E você analisa a reflexão de cada onda plana e recompõe depois. Que nem quando você tem um circuito elétrico, você joga um harmônico, você quer jogar um sinal arbitrário, você faz o quê? Decompõe em componente Fourier, propaga, injeta cada componente do circuito, vê a saída e recompõe, né? Certo? Aqui também, mesma coisa. Se o feixe tem forma arbitrária, tá certo? Perfil arbitrário, decompõe ondas planas, analisa a reflexão de cada onda plana e recompõe, para você calcular o feixe refletido. Em muitas situações, o feixe é colimado, né? Então é fácil de calcular as propriedades, certo? Bom, a metodologia de análise, a gente considera que uma onda se propagando no sentido do versor U, certo? Né? O campo elétrico pode estar, uma onda plana, ele está ortogonal a essa direção de propagação. Ele vai considerar dois estados de polarização, né? EV e EW, certo? Então você considera dois estados de polarização específicos e analisa a reflexão desses dois estados, né? A gente vai ver que estados são convenientes, a partir de um problema específico, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai analisar a resposta da reflexão e transmissão para uma polarização e para outra polarização. A gente vai ver que essa reflexão e transmissão depende da polarização do campo elétrico, certo? Primeira coisa a se considerar, suponho que você tem interface planar, vamos definir nosso sistema de coordenadas, certo? Observar bem aqui, né? A interface entre dois meios distintos pode ser, por exemplo, aqui, ar e água, certo? Pode ser vidro e metal, por exemplo,
Pode ser qualquer coisa. A gente vai ver depois. Por enquanto, a nossa hipótese é que esses meios são meios transparentes, não são absorvedores. Né? Vidro de um tipo, vidro de outro. Por exemplo, vidro água, vidro ar, certo? Gás com o sólido. Água óleo transparente, né? Na região em que é transparente. Certo? Tem regiões de absorção, na região que não tem absorção. Né? Então, os índices de refração, a definição mais geral que tem é essa aqui, né? Razão entre os produtos de μ. Certo? A interface é ortogonal ao eixo Z. O eixo Y está entrando no quadro, o eixo X é paralelo à interface. Então, a gente admite que tem uma onda injetada, certo? Com vetor de onda K. Bom, eu defino aqui também o plano de incidência, tá certo? Por que faz isso, bicho? Plano de incidência, como sendo aquele que contém a normal, a interface, direção normal, e o vetor de onda incidente. Ou seja, o plano aqui, no caso, XZ, né? É o plano de incidência. Então, a gente considera que tem um vetor de onda incidente dessa interface, vindo do meio 1, né? O vetor de onda está contido no plano de incidência. Esse vetor de onda forma um ângulo θ, né? E você vai obter, é claro, né, como se não tivesse interface, se não tivesse nenhum obstáculo aqui, você tem uma onda que se propaga continuamente aqui. Mas, como você tem uma diferença de materiais aqui, você vai ter uma parte vai ser devolvida para o meio de entrada e uma parte vai ser transmitida, né? O nosso problema para determinar as quantidades transmitidas e refletidas é resolver um problema de condições de contorno, na realidade. A gente sabe as expressões para o campo de onda plana, certo? Então, com as condições de contorno, que é E tangicial contínuo e H tangicial contínuo, a gente resolve o problema. A condição de contorno é N vetorial, vetor diferença, seja E ou H, igual a zero, né? Bom, observe que a onda incidente ela vai ter um fator de propagação exponencial de menos J, K, escalar X, né? Certo? Essa é ou seja, a dependência espacial de uma onda plana, dado o vetor de onda, é sempre uma exponencial complexa desse tipo. A refletida vai ter uma exponencial de menos J, K duas linhas, escalar X. Né? A onda refletida tem K duas linhas, escalar X. X é o vetor de posição do espaço. Né? E a transmitida vai ser K'. Né? Isso aqui é outra nota, né? Isso aqui tá... Tem duas notas aqui. Não sei. Cadê a minha outra, hein? Tá aqui. Então, isso aqui é incidente. Refletido, né? Campo refletido, sem olhar direito para os vetores. Só estou olhando a dependência espacial, né? E transmitido, exponencial de menos J, chamado de K' o vetor, né? Tá certo? Ora, quando eu vou satisfazer as condições de contorno, eu vou ter equações lineares, né? Envolvendo os vetores, e junto com essas equações tem dependência espacial, tá certo? Então, observe que para essas condições serem verificadas, qualquer que seja a posição da interface, as funções espaciais têm de ser idênticas, certo? Porque quando eu for fazer a condição de contorno, eu vou dizer assim, nesse ponto da interface, vou fazer interface bidimensional, certo? Aqui está o Y, aqui está o X. Nesse ponto da interface, E tangicial é contínuo, e H também. Nesse ponto também, nesse ponto também, nesse ponto também. Só que esse K escalar X, essas funções variam, né, com XY, certo? Ok? Para cada elemento desse, né? Tá certo? São funções de X e Y. Então, essas funções, tanto do campo incidente, quanto para o campo refletido, quanto para o campo transmitido, tem de ser todas iguais. Porque senão, o caso num ponto, no caso no outro.
A variação espacial dessas funções tem que ser a mesma. Tá? Na interface. A gente está casando funções, né? As funções têm que ser iguais, tá? Para poder satisfazer a condição de contorno. Então, o que a gente quer? Então, a gente vai... Primeira condição é, para satisfazer as condições de contorno, o argumento da exponencial complexa calculado na interface, que é z igual a zero, tem de ser sempre o mesmo, né? Onda incidente, onda refletida e onda transmitida, certo? O campo incidente, né, tem o vetor de onda K, ele está no plano de incidência, então observe aqui, que é plano x, z, então K tem duas componentes, certo? Kx e Kz, né? Então, o vetor de onda do campo incidente tem apenas duas componentes. Certo? Especificamente, né? Em z igual a zero, só lembrando, né? O K escalar x é Kx vezes x mais Kz vezes z, tá certo? K escalar x. Só que z igual a zero, esse tema aqui não tem. Então, o K escalar x da onda incidente vale Kx vezes x. Certo? Tá bom? Da onda transmitida, você, digamos que tenha três componentes. Na direção x, eu vou chamar de Kx', na direção y, eu vou chamar de Ky', e na direção z, eu vou chamar de K1, tá certo? Para não botar Kz, né? Linha, nem botar linha, chamar só de K1, tá certo? Isso aí facilita a notação depois, né? Pode ser confuso agora por K1, por quê, né? Mas depois fica mais fácil de entender, tá certo? Né? Em z igual a zero, o produto escalar de K' com x vai ser Kx' mais Ky', certo? E para refletida também, né? K duas linhas vai ser Kx duas linhas mais Ky duas linhas. E tem aqui um menos, né? Porque a onda refletida está para baixo, tá certo? Né? Está vindo na direção menos z, né? Certo? Eu chamei de K2 duas linhas aqui para não confundir com o K2 com o Kz' aqui do campo incidente. Em z igual a zero, isso aqui vai dar Kx duas linhas x mais Ky duas linhas y. Ou seja, então em resumo, né, o K escalar x sendo igual para os três, certo? Engraçado, acabei de tirar esse negócio. Pronto, para a onda incidente, isso aqui deu Kx vezes x, né? Porque a onda incidente não tem componente y. Para a onda transmitida, deu Kx', não foi? X mais Ky', y. Para a onda refletida, isso aqui deu o quê? Kx duas linhas, x mais Ky duas linhas, y. Então, para satisfazer as condições de contorno, essas coisas têm de ser todas iguais. Certo? Então, vamos lá. Kx igual a... Ó, isso aqui é conhecido, tá? A onda incidente, você injetou ela num ângulo específico, você sabe exatamente quem é o Kx, tá certo? Eu não sei quem são os outros, né? Então, Kx igual a Kx' x mais Ky' y é igual a Kx duas linhas x mais Ky duas linhas y, né? Essas funções têm de ser iguais em todo xy, qualquer que seja xy, certo? Só tem uma possibilidade, os coeficientes de x e y nas igualdades, de cada lado tem que ser o mesmo. Então, primeira conclusão, coeficiente de x, Kx igual a ou seja, a componente x do número de onda, ou do vetor de onda, da onda transmitida e da refletida são iguais ao da onda incidente. E aqui é zero. Rapaz, que coisa chata, bicho. Ky, né? Então, zero tem que ser igual a Ky',
igual a zero. Conclusão, se você bota uma onda incidente no plano de incidência, o vetor de onda da onda transmitida e refletida também estão no plano de incidência. Não tem componente Y. Certo? Primeira conclusão. Ele podia estar em qualquer lugar, né? Mas vão estar onde? No plano de incidência. Porque senão você não satisfaz condição de contorno. Né? Certo? Primeira conclusão foi essa. Que é isso aqui que a gente acabou de deduzir, né? Então, o vetor de onda da onda transmitida tem uma componente x, que é igual à da componente x do campo incidente, a do campo refletido também, certo? E a componente z tem uma componente z do campo transmitido. Está faltando uma coisa aqui importante. E tem uma componente z que eu chamo de K2 duas linhas, tá? Para baixo, né? Isso aqui está errado, bicho. Isso aqui está errado também. É K2, cara. Não é K1. Tá confuso isso aqui, né? Deixa eu corrigir aí para vocês corrigirem na nota lá, tá? Vamos corrigir aqui. Aqui tá certo. Aqui é K1. Não, tá errado. Isso aqui é o transmitido, tá certo? É meio 2, né? Meio 2, meio 1, certo? Então vamos corrigir aqui esse negócio aqui, tá tudo errado, certo? Isso aqui é K2, é o transmitido, a linha é o K2, certo? Isso aqui é K1, duas linhas, tá? K1, duas linhas, porque é meio 1, certo? Esse aqui é o vetor de onda refletido. Está trocado aqui, agora que eu percebi. Isso aqui não tem problema nenhum. K' é K2 aqui, tá certo? E aqui é K. E aqui é K1, né? Certo? Esse K1 duas linhas, por que tem K1 duas linhas? Porque ele não determinou quem ele é. O K2 é K2, vai ser, depende, né? Mas quem é o K1 duas linhas? Bom, aí a gente vê que dentro do meio 1, só para a gente observar, né? Kx ao quadrado, né? Para onda incidente, né? K tem componentes Kx, Ax, mais K1AZ, isso é onda incidente, tá? E módulo quadrado disso vai ser N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, né? Então, a onda refletida também, módulo ao quadrado disso é igual a N1 ao quadrado, K0 ao quadrado, né? Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a Kx ao quadrado mais K1 duas linhas ao quadrado. Certo? Ora, a conclusão é que essas coisas são iguais, ou seja, K1 duas linhas é igual a K1 em módulo. Então, isso aqui, na realidade, não precisa ser duas linhas, tá certo? Ela volta com, ou seja, se a onda incidente tem a componente K1, na direção Z, a refletida tem a componente K1 para baixo. Tá? Certo? Muito bem. Em termos dos ângulos, aqui. Bom, aqui está desenhado, né? O K. Basta observar, né? Tem a componente x, que é N1K0 cosseno de θ, né? Componente de z, quanto? N1K0 cosseno de θ, né? O vetor de onda de entrada. O de saída vai ser o quê? N1K0 seno de θ duas linhas, certo? Se eu fosse calcular aqui, né? A onda refletida tem a mesma magnitude, né? O vetor de onda, que é N1K0. Você tem seno de θ. A gente não sabe ainda esse ângulo, né? Seno de θ duas linhas, tá certo?
menos cosseno de θ, para baixo, né? A Z, né? E a transmitida teria K' igual a N2K0 cosseno de θ, desculpe, seno, né? Mais, porque é para cima, tá certo? Cosseno de θ' a Z. Ora, primeira relação aqui, os Kx são todos iguais, tá certo? Né? Vou botar aqui o K. O que se obtém, né? Igualdade dessas coisas mostra o quê? Bom, ângulo θ', N1K0 seno θ igual a N1K0 seno θ, duas linhas. Então, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Reflexão especular, certo? A reflexão conserva, né, momento na direção x. O que mais? Isto é igual a isto, né? Daí a gente obtém a lei de Snell, tá certo? N1 seno θ é igual a N2 seno de θ'. Isso aqui é obtido usando teoria eletromagnética, certo? Aqui, né? Você pode usar princípios de ótica e mostrar a lei da refração, né? Minimização do tempo, né, de trânsito, você pode mostrar que dá esse resultado, por exemplo, né? Princípio de Fermat, né? Certo? Então, essa é a lei de Snell, certo? Reflexão especular, ângulo de reflexão igual a incidência e as coisas se ajustam, né? Então, por exemplo, né? Se N1 for maior que N2, vou fazer dois casos aqui, né? Um meio mais denso opticamente do que o outro e um menos denso, né? Você vem com fecho aqui, incidente, né? E a refração, o feixe refratado vai num ângulo diferente, né? Se N1 maior que N2, quer dizer que se N1 sobre N2 maior que 1, o ângulo aqui vai ser maior do que θ, né? Então, N1 maior que N2, a tendência é abrir, né? Certo? Se afastar normal. Por outro lado, se N1 for menor que N2, a tendência é se aproximar, certo? Né? Aqui não, aqui a reflexão é a mesma, né? Não muda nada. Certo? São essas propriedades que a gente obtém, né? Muito bem, então, isso aí é a questão de determinar a relação entre direções de propagação, né, dos feixes. Eles se desviam de tal forma a casar as condições de contorno. É isso que acontece. Certo? Bom, a segunda coisa agora é saber quanto de amplitude de campo passa para o lado de lá e quanto é devolvido, certo? Uma questão importante, né? Então, isso vai ser governado pelas condições de contorno. Elas vão dizer quanto é que... Os campos têm que se ajustar de forma a casar as condições de contorno. Daí você vai saber quanto é que volta e quanto é que passa. Então, a gente analisa duas situações, né? Qualquer outra situação pode ser obtida como combinação dessas duas situações. Uma é a polarização paralela, né? Polarização P, também chamada de ondas transverso-elétricas. O pessoal usa muito em guia de ondas TE, certo? O campo é transversal, digamos assim, né? Mas é sempre transversal, né? Mas a polarização paralela é caracterizada pela direção do campo elétrico estar contido no plano de incidência, certo? E o campo magnético é ortogonal ao plano de incidência. Ele está aqui entrando no quadro, tá certo? E o campo elétrico está no plano de incidência. Né? Então, a gente desenha aqui de tal forma que a componente X, certo? A construção geométrica aqui está sendo feita, observe, né? Que a componente X de E é sempre no mesmo sentido, nos campos, em todos os três campos aqui. O campo tem a componente tangencial, nos três casos, né? Se você projetar, é sempre para cá. Né? O refletido é para cá, o transmitido é para cá.
Está todo mundo na mesma direção de sentido, tá? O H não. Então, para isso funcionar desse jeito, o H entra no quadro. E vetorial H dá para cá, né? Aqui o H está saindo do quadro agora, certo? Para poder dar um fluxo para cá. Então, H mudou de sentido aqui, certo? Para eu manter o E com essa configuração que eu desenhei, o H tem que mudar de sentido, certo? Então, a convenção é sempre essa, né? Deixa eu ver, na perpendicular, sempre mantém o campo elétrico tangencial sempre no mesmo sentido, certo? E aqui continua, o E vetorial H dá para lá, porque o vetorial H entrando, né, dá esse vetor, né? Aqui é vetorial H saindo, dá para baixo, para cá, tá? Esse daqui, né? Aqui está dizendo, ó, o H está na paralela Y para a onda incidente para transmitida e muda de sentido para a onda refletida. Bom, qual é a direção do campo elétrico, né? Por exemplo, do campo incidente, né? Como é que determina? Bom, você pega a direção desse versor aqui, aliás, a direção do versor que é ortogonal a este aqui e ortogonal ao versor H, ao versor AY, que é do campo H, tá certo? Então, se você for ver a direção de E, é o produto vetorial do AY. Observe que Y entra no quadro, tá? AY vetorial, o vetor de onda, o versor que define o vetor de onda. Se você fizer AY vetorial esse vetor, que vetor é esse? O versor que está na direção do vetor de onda é Kx, K1, que é o vetor de onda, sobre o seu módulo, N1, K0. Então, esse produto vetorial é unitário, tá? Porque isso aqui está normalizado, certo? Então, isso aqui é a direção do campo incidente, né? Certo? Você vai calcular, né? YZ dá X, dá K1 na direção X, YX dá menos Z, dá menos Kx aqui. Então, o campo incidente pode ser escrito desse jeito, com o vetor nessa direção. Campo transmitido, mesmo princípio, tá certo? Só escrever direitinho lá. Aqui é o K1, é como pode dizer, né? Não é K1, pô. Tá errado, rapaz. K2, cara. É um 2, tá? Ah, tá 2, tá certo. Tá bom. Né? Mesma coisa, parecido, né? Observe, fica fácil de perceber como é que é a construção. E o refletido vai ser, agora vai ser a direção do campo elétrico, do campo magnético, que é menos AY que sai do quadro, vetorial, o vetor de onda, que dá esse vetor aqui. Então muda o sinal do campo magnético, né, a direção do campo magnético vezes o vetor de onda. Então agora fica, a mudança é esse sinal aqui, basicamente, né? Fica todo mundo aqui e esse sinal aqui. Então, determinar essas direções, a gente pode construir as ondas planas, tá certo? Campo incidente, aqui está o versor, né? Ó, normalizado. Aqui o versor, né? E aqui a amplitude do campo incidente é 0. E aqui está o fator exponencial, Kxx, K1Z, né? Como pode dizer, K1 no meio 1, certo? Campo magnético está na direção Y, usando aquela forma canônica. Tá? Campo refletido, bom, aí tem, a gente bota aqui um fator de escala, gama P, vezes E0, certo? E aqui está a magnitude versor unitário aqui, tá certo? E aqui está menos JKX mais K1Z que está indo para baixo. Tá? Esse gama P é chamado coeficiente de reflexão, tá? Da interface. Então, o gama P é a razão entre o campo incidente, o campo refletido sobre o campo incidente. Né? Coeficiente de reflexão. É ele que a gente quer determinar nesse problema, né? Certo? E aí você aparece a estrutura do campo magnético da forma canônica, e o transmitido aparece um coeficiente de transmissão, esse tal P. Né?
Esse é chamado coeficiente de transmissão. O que são esses coeficientes? Relação entre as amplitudes do campo transmitido e o campo refletido e o campo incidente, campo transmitido e campo incidente. Né? Aqui mostra claramente como esse vetor tem magnitude 1, que isso aqui é gama P vezes o campo incidente, cuja amplitude é zero, tá? E o transmitido é tal P vezes o campo incidente, porque isso aqui tem magnitude 1, né? Certo? Ok? Pronto, está praticamente resolvido o problema. Agora é só pegar as componentes tangenciais do campo. Os componentes tangenciais estão em que direção? Na direção da interface. A direção da interface é a direção de x. Certo? Vai pegar a componente total tangencial em z igual a zero. Isso aqui já é igual, já falamos que isso aqui, a parte funcional é a mesma para todo mundo, nem precisa se preocupar. Então, o campo tangencial vai ter esse fator aqui, do campo refletido, mais esse do campo incidente, a soma dos dois, na direção x, é igual ao do campo transmitido na direção x, que é isso aqui. Uma equação, certo? Campo magnético é sempre tangencial, né, porque é AY, tá certo? Então, campo incidente tangencial mais o refletido tangencial igual ao transmitido tangencial. Então, a gente vai ter duas equações. Observe que zero é um fator de escala comum a todos os termos aqui. Então, as nossas incógnitas são quem? Essas duas aqui. Tem duas equações, a duas incógnitas, e com isso a gente determina a solução para esses coeficientes, né? Bom, a gente chamou esses coeficientes aqui de coeficientes de reflexão e transmissão, definidos como razão entre as amplitudes, e isso aqui é para polarização paralela, por isso que a gente botou aqui é o P, tá certo? P para polarização paralela, né? Então, são coeficientes que vão ser medidos para esse tipo de polarização específica. Tá? Bom, aplicando as condições de contorno, não é difícil mostrar. Tá? Isso aqui vai gerar, né? Você calcula os vetores, né, do lado de um lado total, campo total, né? E pega a componente Z, tá certo? Componente X, aliás, né? Então, você obtém os coeficientes de reflexão e transmissão. Coeficiente de reflexão tem uma expressão simples, né? É o produto cruzado εk, certo? K é o quê? Componente Z do vetor de onda no meio 2. Componente Z do vetor de onda no meio 1. Não é o vetor de onda, esse aqui é a componente Z. Tá? Você pode confundir, K2 é o vetor de onda no meio. Não, é a componente Z. Tá? Então, ε1 K2 menos ε2 K1 sobre a soma. Simples, né? E o de transmissão dá algo desse tipo aí, tá certo? Essa relação, né? Certo? O mesmo procedimento a gente pode aplicar para o caso de polarização agora perpendicular. Vamos ver a construção geométrica, tá certo? Vamos lá, o campo está sempre entrando no quadro, tá certo? O campo elétrico, né? O campo elétrico está entrando no quadro aqui. O refletido está entrando no quadro e o transmitido também. Então, o campo está sempre no mesmo sentido, no sentido positivo a Y, certo? Então, se o coeficiente de reflexão for negativo, ou tiver um sinal diferente, é porque o campo reverteu, né? Por exemplo, se tiver um coeficiente de reflexão negativo, por exemplo, né? Porque o campo refletido mudou de sentido. Se for positivo, ele está no mesmo sentido. Né? Então, para essa construção, para dar um fluxo no sentido de K, o H tem que estar nessa orientação, né? É vetorial H, né? Dá para cá, tá? É vetorial H, dá para cá, nesse caso aqui. E aqui é a mesma coisa. Tá? Então, agora a gente vai escrever os vetores, mesmo procedimento, tá? A direção de H é obtida do produto vetorial, né? Do vetor de onda com o vetor campo elétrico. Observe, né? K vetorial E dá a direção de H.
né? Então, pega o vetor unitário na direção do vetor de onda, faz o produto vetorial com o AY, que é o que define o campo elétrico, você obtém a direção de H. Certo? Então, aqui está dizendo, né? Aqui é a direção do campo elétrico, a polarização, e aqui o vetorial E dá a direção de H, que é obtido por essa formulazinha, K sobre módulo, né? Então, você tem aí essas expressões, tá certo? Campo incidente, mesma estrutura, só que agora o campo é mais simples, só tem uma direção, né? Aqui o campo magnético obtido desse produto vetorial, campo refletido. Agora, a gente aparece com um coeficiente que a gente chama de gama S, polarização perpendicular, para diferenciar da polarização paralela, né? Onda S, né? Certo? Essa estrutura é exatamente advinda do produto vetorial, certo? Campo transmitido tal S, fiz o campo elétrico, aí você obtém campo H, de novo, condições de contorno, né? Daí você obtém agora uma outra expressão, parecida com o caso da gama P, só que aqui muda, lá é epsilon K2 menos epsilon 2K1, né? Deixa eu ver aqui. Epsilon K2 menos epsilon 2K2. Lá vai aparecer o Mi, e vai trocar a posição, certo? Mi 2K1 menos Mi 1K2 sobre a soma. E 2 Mi 2K1 sobre Mi 1K2. Mas lembrando sempre que esses Ks são sempre as componentes Z nos dois meios, certo? É útil também determinar expressões em termos de impedâncias de onda, né? Porque a gente vê direito a questão de casamento de impedância usando esse conceito, certo? As impedâncias de onda são definidas pela razão Mi epsilon, né? Meios 1 e 2, certo? A gente define a impedância de onda paralela como sendo a razão entre o campo tangencial, né? No meio I, tá certo? Campo tangencial elétrico sobre o campo tangencial magnético, né? Se a gente olhar direitinho, tá certo? Deixa eu fazer uma construção aqui rápida, né? Só para a gente saber o que ela é, né? Para a polarização P, né? O campo elétrico está assim, né? Que a gente fez, né? Sentido X positivo. Aí o H está entrando, né? É isso? Só percebendo aqui, o ângulo θ é esse aqui, tá certo? Né? Isso aqui é θ, né? Não é isso? Deixa eu ver se está certo. Não, peraí, isso aqui é... Não, θ é isso aqui, né? Isso aqui é θ, isso aqui é π sobre 2 menos θ, tá certo? Né? Tá certo? Esse aqui é θ, né? Esse aqui é θ, que é igual a esse. Então, essa componente aqui é seno de π sobre 2 menos θ, né? Que é cosseno de θ. Se isso aqui for E, tá certo? E H é o campo que entra, E sobre H seria a impedância de onda, tá certo? E sobre H, a amplitude do campo sobre a amplitude do campo magnético dá a impedância de onda. Né? A componente tangencial de E é cosseno θ. Então, a impedância paralela seria E cosseno desse... E seno desse ângulo, que é π sobre 2 menos θ, vai ser E cosseno de θ sobre H. Então, a impedância paralela para a onda P é Z cosseno de θ. Certo? Ok? É a razão entre campo E tangencial e campo H tangencial. Né? Então, no meio 1, você vai ter a impedância de onda paralela do meio 1 dada por Z cosseno de θ no meio I, né? Certo?
Se for meio 1, vai ser Z cosseno θ. Se for no meio 2, vai ser Z cosseno θ linha. Z2, né? Vai ser Z1 cosseno θ, é a impedância de onda paralela no meio 1, e Z2 cosseno θ linha é a impedância de onda paralela do meio 2. Tá? Para a polarização S, né, a gente define a admitância de onda, né, razão epsilon e mi. E aí quem faz o papel de paralelo agora é o campo magnético. Então a admitância paralela é a razão entre o campo H paralelo e o campo E paralelo, certo? Que aparece também, de novo, né, o cosseno de θ, tá certo? É Y cosseno de θ. Mesma coisa, porque a projeção de H, quando ele é polarização perpendicular, né, o H está na direção do E, no caso da polarização paralela. Então é a mesma coisa. Né? Certo? Então, em termos dessas impedâncias, ou seja, para a polarização P, você usa impedância de onda paralela, para a polarização S, você usa admitância de onda paralela. Né? E com isso, tá certo? Cadê o cosseno de reflexão? Estou faltando aqui, né? Com essa definição, tá certo? Não está aqui nas notas, né? Agora que eu estou vendo. Está faltando a expressão para o cosseno de reflexão em termos da impedância de onda paralela, tá certo? A gente pode transformar isso, manipular isso aí, né? Porque observe, né? Isso aqui. Deixa eu voltar para a posição P. Vamos dar uma olhadinha só numa delas aqui para a gente ver. Como é que está perpendicular, hein? Ele sumiu, foi? Lá em cima, né? Tá aqui. Tá bom. Isso aqui é quem, né? A componente Z, certo? É N2 K0 cosseno de θ linha, certo? Ok? Né? Só para vocês olharem aqui, né? Aqui é o K', né? Aqui é o θ', né? Então, a componente Z é a módulo do vetor, que é N2K0, projetado na direção Z cosseno de θ', certo? Né? Então, aqui você vai ter N1K0 cosseno de θ. E aqui a soma, né? Isso aqui vai dar o quê exatamente, né? Vou fazer aqui separado, só para a gente ver essa parte de cima, tá certo? Vai dar epsilon 1 N2 K0 cosseno de θ linha menos epsilon K2 menos epsilon 2 K1, né? Que é epsilon 2 K1, que é N1 K0 cosseno de θ. Sobre a soma, né? Certo? K0 vai embora, né? Vamos ver, inservação. N2, Mi2, epsilon 2 sobre miséria epsilon 0. Eu vou deixar aqui, porque esse miséria epsilon 0 vai aparecer em todo canto aqui, tá certo? Então vai ser sobre miséria epsilon 0, não vou colocar. Só para a gente ver que epsilon N2 vai ficar menos, vai ficar epsilon 1, pronto, vai ficar epsilon 1, pronto, se eu dividir, aqui eu falo assim, divide pelo produto epsilon 1 e epsilon 2, certo? Tá bom? Ambos os membros, deve ficar, isso aqui sai, né? Fica epsilon 1 epsilon 2, vai ficar Mi2 epsilon 2. Dividindo por epsilon 2, vai ficar sobre epsilon 2, tá certo? Miséria epsilon 0 eu tirei. Vai ficar cosseno de θ' menos Mi1 epsilon 1, que é a inserflação do Mi1, sobre epsilon 2, que epsilon 2 cancela, fica sobre epsilon 1 cosseno de θ. Embaixo a mesma coisa, soma, né?
Isso aqui é o quê? Mi2 sobre ε2 raiz, que é Z2. E aqui fica menos Z1 cosseno θ, né? Embaixo fica a soma, né? Ou seja, só a diferença das impedâncias, então com essa reflexão para onda P, que não aparece aí, é a impedância paralela do meio 2, menos a impedância paralela do meio 1 sobre a soma. Fica expressão simples, né? Certo? Então fica fácil, né? E com essa transmissão também fica definido de forma simples, né? Deixa eu ver aqui. O conceito de transmissão não está nas notas, né? Eu estou escrevendo aqui por causa disso, certo? Fica de forma bem simples. 2, a impedância paralela do meio 2 sobre a soma das impedâncias paralelas. Expressões bem simples, tá certo? Então, casamento de impedância, você casa essas impedâncias paralelas, certo? Uma forma de você evitar que tenha reflexão, né? Bom, e para a onda S, raciocínio semelhante, só que quem aparece lá são as admitâncias paralelas, né? Porque a OH faz o papel do campo elétrico, né? Pela direção a gente observa, né? Certo? Então o resultado é semelhante, só que tem a ordem invertida, tá certo? Diferença de admitâncias paralelas sobre soma. Só que é 1 menos 2, lá no caso perpendicular é 2 menos 1. Mais uma vez, né? É a construção geométrica, tem que se basear naquela construção geométrica para ver essa questão do sinal. Certo? Se você mudar o sentido dos campos lá, então isso pode dar outro sinal oposto. Depende de como você define. Então, por convenção, a gente sempre define tudo de forma que o campo elétrico, todos os componentes estão sempre tangenciais, sempre na mesma direção e sentido. Tá? Bom, daí você tem o resumo, né, das expressões que se obtém, né, para os vários coeficientes, né? Para a polarização paralela e perpendicular, certo? Em termos dos parâmetros materiais, em termos das impedâncias e admitâncias. Se os meios são não magnéticos, as expressões ficam mais simples, tá certo? Você agora pode expressar diretamente em termos de índice de refração, que é algo tangível, principalmente na região óptica do espectro, né? Usa-se muito. Meios não magnéticos ou, equivalentemente, meios que têm a mesma permeabilidade, né? Incidência normal, né? Certo? A impedância paralela se transforma na impedância, né? Cosseno de 0 dá 1, certo? Então, a diferença de impedância sobre a soma, né? Para meios não magnéticos. Outra coisa, né? Com a incidência normal, ambas as polarizações são indistinguíveis, né? Então, a coeficiente de reflexão é o mesmo, não depende da polarização. Você já está tangente de interface, né? Você tem uma coincidência normal. Interface aqui. Se a onda vem assim, tanto faz se o E está aqui ou se ele está saindo do quadro. Ele é sempre tangente de interface, né? Não existe diferença, tá? E é interessante essa expressão aqui, né? Diferença de índice sobre a soma, para meios não magnéticos. Expressão simples do coeficiente de reflexão de uma interface para a incidência normal, né? Bom, a gente definiu o coeficiente de reflexão. O que é coeficiente de reflexão de transmissão? A relação entre amplitudes de campo, né? Mas a gente quer saber a relação entre potência, né, transmitida e potência refletida. Embora possa se pensar que é uma extensão natural, não é bem assim, tá certo? Tem que tomar muito cuidado para calcular as coisas, tá? A gente tem que analisar do ponto de vista do vetor de Poynting, fazer o balanço de energia e ver, dado uma quantidade de potência incidente em uma interface, ou densidade de potência, né? Quais são as densidades de potências que saem, né, para longe da interface, certo? Bom, primeiro a gente vai analisar meios com perdas na próxima aula. Hoje a gente está falando de meios sem perdas. Então, no meio sem perdas,
A conservação da potência eletromagnética impõe que o fluxo líquido do vetor de Poynting, ou para dentro ou para fora, de qualquer região fechada, é zero. Certo? O que entra, sai. Nada é perdido. Certo? Então, vamos considerar essa construção aqui. E lembrando que a gente está falando de ondas que se estendem em todo o espaço, né? Uma onda plana, ela permeia todo o espaço. Ela não está localizada, certo? É um harmônico, né? É um senoide, não tem começo nem fim. Né? Está em toda a interface é infinita, certo? Bom, então eu vou pegar um pedaço dessa interface, um volume, né? Na direção Z você tem aqui, a direção X, e tem a profundidade que ele não está mostrando, a profundidade na direção Y. Isso aqui é um cubo, tá certo? Os campos fluem, tá certo? Só nas paredes paralelas ao Z e X. Não tem projeção do fluxo na direção de Y, do versor Y, né? Porque está no plano de incidência. Né? Entra nessa parede lateral aqui e entra nessa parede de baixo. Então você entra um pedaço de potência por aqui, tá certo? Do lado de cá, né? Sai por aqui, ó. Tem onda sendo transmitida aqui e passando por essa parede aqui, tá certo? Né? Então, tem potência fluindo por aqui, tem potência fluindo por aqui e por aqui. Ou seja, em resumo, nessa parede aqui, contribuem para a potência que flui nessa paredinha aqui a componente X da densidade de potência do campo incidente e a componente X da densidade de potência do campo refletido. Certo? Porque, como eu falei para você observa que o campo está em todo espaço, né? Então, em qualquer parede tem campo que é incidente e refletido. Do lado de lá, contribui para essa parede a potência associada à componente X do campo transmitido. Aqui também, componente X do campo transmitido, componente X do campo transmitido, refletido incidente. Aqui nessa parede, componente Z, né, do campo transmitido. E aqui nessa parede, a componente Z do campo incidente e a componente Z do campo refletido. Essa componente é negativa, tá certo? Mas ela é chamada de SZ. O sinal está embutido lá dentro. Né? Então, quando eu faço esse balanço de potência, eu multiplico por uma largura ΔY que está aqui dentro e calculo o fluxo. Tá certo? Se você for calcular, lembrando, né, que o vetor de Poynting tem a ver com a parte real, né? Está falando de potência ativa, tá certo? Então, a parte real do vetor de Poynting, né? Ou seja, na parede da esquerda, você tem uma altura dz1, está aqui, ó, contribui a soma de duas componentes de vetor de Poynting na direção X, incidente e refletido. Na outra parede, tá bom. Isso aqui é na posição x1, né? O que estou mostrando. Isso aqui, ó, é isto nessa parede, mais dz2 nessa parede aqui. Isso aqui é coordenada x1. Aqui é coordenada x2, tá certo? Para você poder entender bem. Né? Então, flui aqui é uma quantidade. Então, a gente está calculando aqui a quantidade que está entrando na parede da esquerda, certo? Calculada em x1, né? E na outra parede, calculada em x2, mesma coisa, é xx mais x linhas mais x linha, né? Mas, isso aqui é menos por quê, né? Porque aqui está saindo, né? E aqui está entrando, tá? Entrando, menos do que está saindo, né? Na interface Z igual a zero, praticamente, né? Perto da interface. Eu estou fazendo Z tendendo a zero aqui, tá certo? Então, você vai ter a densidade de potência que entra, que é SZ mais SZ duas linhas, mais, tá? Porque o sinal está guardado dentro do SZ duas linhas, certo? É mais mesmo, certo? Né? Isso aqui é o que entra aqui, né? E aqui o que sai, aqui tem que ter um menos, né, bicho? Está errado isso aqui. Isso aqui é menos
SZ' dx, tá certo? Isso aqui é menos, tá? Tá bom? Então, o que está entrando na parede de baixo é SZ mais SZ duas linhas, o que está saindo na parede de cima é menos SZ'. Tem um erro aqui, tá certo? Ora, quando eu calculo essas coisas, tá certo? Sendo o Kx... isso aqui tem um cancelamento perfeito, tá certo? Se ele for calcular. Porque isso aqui cancela com isso, tá certo? Essa densidade de potência em x1 é a mesma densidade de potência em x2. Isso aqui cancela com isso. Tem um menos aqui, né? Isso aqui cancela com isso. Certo? Então, a conclusão é o quê? Que isso aqui, parte real disso, tem que dar zero, certo? Ou seja, real de SZ mais real de SZ duas linhas igual a real de SZ'. Aqui está certo. Certo? Né? Então, isso aqui estava do lado de lá com mais, veio para cá, virou menos. Como isso aqui é negativo, isso aqui dá positivo. Então, observe, né? É a componente Z da densidade de potência que você usa na relação para calcular a densidade de potência refletida e transmitida. Certo? Não é a potência, é a componente Z dela. Não é a potência, não é a densidade de potência total. É a densidade de potência na direção Z. Certo? Então, observe, né? Então, a parte real da componente Z do campo incidente, da densidade de potência do campo incidente, é igual a... Isso aqui é positivo, tá certo? É o que sai para baixo, mais o que passa para cima. Né? Faz sentido. Só não faz sentido muito porque é componente Z, né? Certo? Por quê? Interpretação geométrica, certo? Fazer interpretação simples geométrica, né? Suponha que tivesse um feixe finito, tá certo? Feixe de luz finito. Ele ocupa uma largura ΔL, certo? O refletido também ocupa uma largura ΔL, né? Porque eles têm a mesma direção e sentido. O refratado não, vai ter uma largura diferente. Certo? Esses feixes iluminam igualmente a interface, numa largura ΔW, certo? Então, a potência, esse ΔL aqui pode ser calculado, tá? ΔW é uma largura fixa. Então, ΔW cosseno de θ1 dá esse ΔL aqui, tá certo? Só você projetar isso aqui assim, né? Deixa eu ver se dá para ver fácil aqui. Isso aqui... Pronto, esse ângulo aqui é π sobre 2 menos θ1, isso aqui volta a ser θ1 de novo, né? Certo? Então, a projeção disso nessa direção aqui dá ΔL. Né? Então, você tem ΔW cosseno de θ1 é ΔL, ΔW cosseno de θ2 é ΔL também, é ΔL', que é essa largura aqui, tá certo? Então, se você calcula a potência é o quê? Né? A densidade de potência, S, vezes a largura, vezes ΔY, tá certo? Né? Densidade de potência vezes a área, né? A área vai ser ΔL vezes a profundidade. Então, você vai ter S ΔL, potência incidente é igual a S' ΔL' mais S duas linhas, ΔL duas linhas, certo? Essa é a conservação de potência. Né? Mas, se você joga essas expressões, né? S, potência incidente, S ΔL dy é igual a S duas linhas, ΔL dy mais S' ΔL' dy. Né? Mas, como essas coisas têm relação com o cosseno, né? O ΔL', né? Cadê? Cosseno θ2, né? Aliás, desculpa. Isso aqui é o campo incidente, que vai dar... ΔL tem o cosseno θ1, vai dar S cosseno θ1, que é SZ, igual a componente S duas linhas cosseno θ1, que é menos SZ duas linhas, porque SZ duas linhas é negativo, com menos dá mais a componente Z do transmitido. Certo? Por isso que dá como dizer. Porque é conservação de potência. Não é conservação de densidade de potência, que são coisas diferentes. Certo? A potência é conservada, não é a densidade de potência.
A potência pode ser maior ou menor, mas a potência total é conservada. Tá? Então, com isso, a gente calcula a reflectância e transmitância. Calculamos, ou seja, a relação é essa aqui, a real de SC do campo incidente é igual a menos real de SC duas linhas, mais real de SZ linha, certo? Então, o que eu preciso fazer é calcular os vetores de point nas ondas incidente, refletida e transmitida, e usar essa relação que dá a conservação de potência. Então, é fácil calcular o vetor de point, né? Módulo do campo ao quadrado sobre 2 vezes a impedância de onda, versor do vetor de onda, né? Aqui é para o campo incidente. Campo refletido, o duas linhas, que é o versor do campo refletido. Né? É importante observar, né, que X é um número real, né? Porque o campo incidente ele está injetado no ângulo real, tá certo? Θ, né? Ora, a gente vai ver que θ' pode ser um número complexo quando ocorre a reflexão interna total, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com o K2, que é a componente Z no meio 2. Né? Que ela tem o cosseno de θ, e θ sendo complexo, K2 pode ser um número imaginário, certo? Então a gente tem que tomar esse cuidado aqui, né? Para lembrar. Apesar do K1 ser no meio 1 ser real, pode ser que o K2 seja imaginário. Pode ter um fenômeno de reflexão interna total, né? Então, essa linha tem que tomar cuidado quando for calcular o vetor de point no meio 2, tá certo? Porque aparece EH conjugado. Né? O E tem um fator exponencial menos J, K' escalar X. O H tem esse fator e o H conjugado tem o fator o quê? Exponencial de J, K' conjugado, escalar X, né? Certo? Quando eu faço E vetorial H, vai aparecer exponencial de menos J, K' menos K' conjugado, escalar X. Bom, vamos calcular isso direito. O K' tem componente X que é real, tá certo? Por quê? Porque é a mesma componente X do campo incidente, que é real. E a componente Z, que é o K1, né? Essa que eu falei pode ser um número imaginário, tá certo? K' conjugado, por sua vez, é quanto? Kx conjugado é Kx, mais K1 conjugado a Z. Quando eu faço a diferença desses dois, isso aqui cancela, certo? Então fica o quê? K1 menos K1 conjugado. Isso aqui vai dar... O vetor de point da onda transmitida vai ter um fator, certo? Exponencial de menos J, K1 menos K1 conjugado, né? AZ escalar X, e AZ escalar X é Z, né? Certo? Então, o vetor de point da onda transmitida tem que tomar esse cuidado, tá? Menos J, K1, menos K1 conjugado. Se o K1 for real, isso aqui dá 1, tá certo? Então, é por isso que a gente escreve com cuidado, né? Escrevo na K1, né? Estou usando K1 errado, né? É K2, tá certo? O K' é K2, né? K2, tudo K2 aqui, certo? Tudo K2, K2 conjugado, K2, tá? Certo? Por isso que aparece aqui. Esse versor aqui também é complexo, pode ser complexo. Por quê? Porque ele é K2, o K', por definição, sobre N2 K0. O versor, o linha, tá certo? Como esse bicho aqui pode ser complexo, por causa da componente Z, então esse linha também é um número complexo, certo?
Então, tem que tomar esse cuidado. Então, observe, né? Como o H ele tem esse fator aqui, ó, o vetorial é, né, na forma canônica, então o conjugado disso, que aparece no vetor de Poynting, vai aparecer o conjugado, que é o linha no caso, né? O linha conjugado. Vetorial é conjugado, certo? Então é vetorial H, certo? Então o vetor de Poynting no meio 2 vai aparecer uma linha conjugada lá. Por isso que aparece aqui essa expressão, né? Por densidade de potência, o vetor S no meio 2, certo? Faz todas essas coisas aqui, né? Calcular a componente Z é calcular a parte real da componente Z do vetor ou linha, né? Tem aqui uma observação para corrigir 888. Tem alguma coisa errada lá. Vê se está batendo com essa expressão aqui, tá certo? Que essa está correta, né? Eu não sei se eu já corrigi, certo? Eu tenho que corrigir e me lembrar depois também disso. Bom, resultado dessa análise toda, né? Ou seja, usando essa equação, a parte real, né, de SZ igual a menos parte real de SZ' mais parte real de SZ', isso aqui não tem problema de componentes complexas de vetor de onda. Não tem, porque a gente está no meio 1, ele define, tá certo? O Kx e o K1, eles são todos, a componente X do K e a componente Z são reais. O problema é no meio 2, que pode ser reflexão interna total, certo? Então, o resultado que se obtém é essa equação aqui, R maiúsculo mais T igual a 1. R é chamada reflectância, que é módulo quadrado de gama 2, né? Do coeficiente de reflexão. E T é chamada transmitância, que é essa fórmula aqui em relação ao coeficiente de transmissão. Não é módulo quadrado do coeficiente de transmissão, mas módulo quadrado de transmissão vezes esse fator aqui, em que aparece a parte real de K2 sobre K1. Certo? Se K2 for imaginário, isso aqui vai dar zero. Certo? Reflexão interna total é quando K2 é imaginário. Quando K2 é imaginário, isso aqui dá zero. Transmitância igual a zero. Tá? Dá tudo certo. Ok? Isso aqui calculando dá essa expressão aqui. Ó. Certo? Então a transmitância tem que tomar muito cuidado para calcular direitinho, né? Para não pensar que a transmitância é um módulo quadrado disso. Não é. É isso aqui todinho. Certo? E aí você tem uma fórmula simples, né? Conservação de potência mesmo, né? Reflectância mais transmitância igual a 1. A quantidade de potência refletida da interface mais a transmitida é igual à potência incidente. Tá? Isso aqui é fração de potência refletida sobre potência incidente mais fração de potência transmitida sobre potência incidente. É igual a 1. Soma das frações dá 1. O meio não tem perdas, tá certo? Muito bem, vamos analisar algumas situações, né? Primeira coisa que a gente vai falar é a reflexão interna total, certo? Isso acontece quando o ângulo de refração abre em relação ao ângulo de incidência, né? Ou seja, quando N1, N2 menor que N1, né? Certo? Então, isso não vai acontecer se for o contrário, né? A onda refratária vai se aproximar da normal. Mas aqui você pode ir abrindo aqui, chega a um ponto que a onda se transforma, ou seja, vê só, o Kz, né, é isso aqui, certo? O Kz no meio 2, chama isso aqui de K2, né? Chega um ponto que o K2 vira o quê? Zero, né? Componente Z do vetor de onda no meio 2 vira zero. E se eu abrir mais ainda, o que acontece? Né? Essa função se torna complexa, se torna imaginária, aliás, né? Não é mais uma onda propagante tradicional. Não é perda não, tá? É onda evanescente, que é outra coisa. Então tem um ângulo crítico, né, a partir do qual esse número, no ângulo crítico ele tem componente zero, na direção Z, passou desse ângulo, vira número imaginário. Né? Então não tem ângulo mais geométrico, tá certo? Para ângulo de incidência maior do que um ângulo crítico. Ou seja, vamos olhar a expressão para o K2, né? Bom, ângulo crítico, lei de Snell. O ângulo crítico ocorre quando um ângulo de refração dá π sobre 2
N1 seno de θ crítico é igual a N2 vezes 1. Aí está a condição de reflexão interna total. Né? Existe esse ângulozinho mágico aí. Certo? Para θ maior que θc, o que acontece com o número de onda no meio 2? Né? Vamos calcular o K2, né? Em termos de grandezas reais. K2 é o número de onda resultante no meio 2 ao quadrado, menos a componente x, que é definida pelo ângulo de incidência, né? Certo? Ou seja, quando isso aqui é menor, ou seja, observe que o ângulo crítico é N2 sobre N1, né? Quando esse ângulo é maior do que o ângulo crítico, isso aqui se torna negativo, tá certo? Né? Porque em θc, né? Vou botar esse K0 do lado de fora, deixa eu botar aqui para ficar mais claro. Né? Ó, o K2 é K0, né? Em evidência, que é o número de onda no vácuo. Para isso aqui menor do que isso, né? Isso aqui dá positivo, né? Quando isso aqui dá θc, que é N2 sobre N1, dá zero, certo? Quando isso aqui supera θc, isso aqui dá negativo. Né? Ou seja, para seno de θ maior do que N2 sobre N1, isso aqui vira um número negativo. Então, K2 vira um número imaginário, certo? Então, a gente pode escrever, então, que K2 vira um número imaginário, e o número imaginário tal que a propagação na direção z, que é menos K2z, tem que dar decrescente, exponencial decrescente. Como isso aqui vira imaginário, esse número tem que ser calculado de tal forma que o resultado, isso aqui é JK2, né? Isso aqui dá um número imaginário de tal forma que isso aqui decaia. Então, o K2 ele vai ser escrito, né, para θ maior que θc, na forma menos J gama. E não mais J gama. Se eu botar mais J, vai dar mais gama Z. Aqui ele vai subir, a onda vai aumentar. Não é isso que acontece, a onda decai, certo? Então a gente vai escolher menos gama, muda a posição aqui, e o gama vai ser... isso aqui você pode inverter, né? Botar de volta em termos do Kx e obter essa expressão aqui, ó. O gama isso aqui é o Kx, né? Kx ao quadrado. Isso aqui é o N2K0 ao quadrado, né? Então, se bota a posição, fica Kx ao quadrado menos isso aqui é o número real. Para θ maior que θc. Né? Observe os coeficientes de reflexão, tá certo? Como você bota o ε2K1 menos ε1K2, né? Mas K2 é menos J gama, né? Então dá mais aqui, tá certo? E aqui embaixo tem esse menos, ou seja, esse número é o complexo conjugado desse. Módulo de gama igual a 1. Então, acima do ângulo crítico, o coeficiente de reflexão tem módulo 1. Né? Tanto para a onda P quanto para a onda S, tá certo? Mesma coisa, né? Você tem números de mesma magnitude aqui. Quem é a reflectância? Bom, só olhar a expressão aqui, tá certo? Gama P igual a 1, né? A reflectância vale quanto? 1. E a transmitância? Bom, quem é a parte real de K2? 0. Acima da reflexão total, né? Porque ele é um número imaginário puro. Então a transmitância dá 0. Toda a potência é devolvida. É refletida de volta. Tá? O que acontece lá dentro do meio 2? Bom, vamos olhar a densidade de potência, tá certo? No meio 2, né? Isso aqui é o que acontece, né? Aqui é o fator exponencial na direção Z, acima da reflexão total. Isso aqui é a onda que decai, né? No meio 2, tá certo? Aparece aqui um versor complexo. Aparece isso aqui. Existe energia armazenada, mas não existe propagação. Então, a onda ela fica ali e decai exponencialmente acima da sua. Ela penetra, fica lá ocupando espaço, ó, mas não passa para o lado de cima.
Então ela fica mais ou menos, isso aqui é a componente X do vetor de onda, né? E a componente Z, tá certo? Ó, ela está se propagando no sentido X, porque isso aqui é real, tá vendo aqui? Esse X é real. Só que ela ocupa uma região finita, porque isso aqui decai. Né? E na direção Z não tem propagação. Real de SZ igual a zero. Observa aqui, a J, certo? Esse aqui dá zero, parte real. Tem energia reativa armazenada, não tem propagação. Então o que acontece é isso. Se você olhar direitinho, certo? Dependendo da frequência comprimento de onda, você vai ocupar um tamanho da ordem comprimento de onda da radiação. Se for visível, é 1 micron, tá certo? Mais ou menos, perto do visível, né? Certo? Cai numa distância de 1 sobre 2 gama, né? Cai exponencialmente. Então fica a energia ocupando aqui, tá certo? Ocupando essa região, mas não tem propagação. A onda não é transmitida. Então você tem a onda sendo... Ela propaga assim, tá certo? Casando a condição de contorno, mas não vai embora para lá. Tá? Tunelamento, né, que o pessoal chama, é isso aí. É exatamente isso. Mecânica quântica também, né? A função de onda penetra, tá certo? Tem a possibilidade de ter alguma coisa dentro da barreira potencial, né? Que tunela dentro da região. Mesma coisa. A ressonância de plasma é um pouco diferente, porque aqui a ressonância de plasma acontece, a gente vai olhar, acontece, a onda ela fica confinada dos dois lados. A gente vai ver sobre que condições isso acontece, né? Sensor de chuva. Não, como é que é sensor de chuva? Certo. Ah, ele prende, né? Certo. Não é onda. Ele compara a tradução de não é onda. A diferença é assim. Certo. Ok, vamos concluir aqui. Outro fenômeno interessante, né, é a existência de um ângulo de transmissão total. Certo? Isso pode existir para as duas polarizações, na realidade, dependendo da natureza dos meios, né? Se os meios têm propriedades magnéticas e dielétricas arbitrárias, então você vai ter ângulo de Brewster tanto para a polarização P quanto para a polarização S, né? Então, para a polarização P, a condição de transmissão total é obtida simplesmente impondo que a coeficiente de fricção dê zero para algum ângulo, né? Θ igual a θB, certo? De incidência, né? Então, se você usar o conceito de impedância paralela, né? Certo? Você pode determinar. É só igualar as impedâncias paralelas, certo? Né? Então, se você manipula direitinho, tá certo? Vocês obtêm uma relação aqui que permite calcular a tangente desse ângulo, certo? Tangente do ângulo de Brewster, né? Então, a expressão que você obtém para ondas P é essa aqui, certo? Expressão geral, certo? Observe que isso aqui não depende do meio, você depende das permeabilidades, depende apenas das propriedades materiais dos meios, certo? Dadas as propriedades, existe um ângulo de Brewster. Né? Tem algumas situações em que só vai ter ângulo de Brewster para uma polarização. Tá? Para a polarização S, a gente impõe que gama S igual a zero, você então tem a admitância paralela iguais, fazendo as continhas, você vai ter também um cálculo da tangente do ângulo, né? Ligeiramente diferente, aparece aqui os mi's, tá certo? Mas observe que existe uma dualidade aqui, né? Razão de epsilon, razão de mi, né? E aqui diferença cruzada de epsilon e mi, né? Certo? É claro que isso aqui tem que ser um número real, né? Para ter esse ângulo de Brewster. Pode ser que não seja, daí não tem, né?
tem um número real, tem uma solução real, então tudo bem. Bom, se os meios são não magnéticos, ou seja, as permeabilidades são idênticas, então é fácil ver que, no caso de polarização paralela, né, se você cancelar os μ's aqui, certo? Fica ε1 menos ε2 sobre ε1 menos ε2, cancela, dá 1. ε2 sobre ε1 é n2 ao quadrado sobre n1 ao quadrado, isso aqui vai dar n2 sobre n1. Uma relação simples, né? Tangente de θb é igual a n2 sobre n1. Para meios não magnéticos, né? Se você for calcular para polarização S, não vai ter ângulo de Brewster, né? Se você for calcular aqui, tá certo? μ1 igual a μ2, você tem, ó, isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá ε2 menos ε1 sobre ε1 menos ε2, que dá menos 1, que dá J, né? Então o ângulo é complexo, então não tem ângulo de Brewster para polarização S, para meios não magnéticos, só para polarização P, tá? Né? Então, se você traçasse a reflexão de uma interface, deixa eu ver que interface é essa, acho que aí é vidro-ar, tá certo? Se você for ver aqui, né, isso aqui é o vidro, tem uma interfação da ordem de 1.5, certo? A coeficiente de reflexão de incidência normal é a diferença dos índices sobre a soma, né, para meios não magnéticos, que dá 1.5 menos 1 dá 0.5, né, sobre 2.5, que dá o quê? 1/5, certo? E módulo quadrático, que dá a reflectância, dá 1/25, né, que dá quanto? 0,04. Tipicamente, pessoal, o vidro reflete 4% da luz, né? É esse númerozinho aqui, ó, que é 0.1, aqui é mais ou menos 0.4. Então você tem polarização S para meios não magnéticos, não tem ângulo de Brewster, né? Tem reflexão total. E para polarização P você tem aquele ângulozinho mágico, um pouco antes da reflexão total, em que todo o campo é transmitido, né? Ângulo de Brewster, certo? Ok? É fácil ver que θB é sempre menor que θC, tá certo? Porque você observa que seno de θC é N2 sobre N1 e tangente de θB é N2 sobre N1, né? Então, ou seja, a tangente do ângulo é igual ao seno no ângulo, né? Para o ângulo crítico, o seno dele é igual à tangente do ângulo de Brewster, né? Seno de θC é igual a tangente de θB. Vamos ver agora se isso prova que θB é menor que θC, né? Vou fazer aqui a tangente. Está aqui. A gente tem que ter um ângulo θB tal que sua tangente, que é essa linha vertical, né? Isso aqui, né? Seja igual ao seno do ângulo, que é... Tá certo aqui? Seno do ângulo, que é para o dado ângulo, né? O seno do ângulo o seno do ângulo tem que ter o mesmo tamanho, né? É isso? Então o ângulo vem até aqui, tá certo? Isso aqui é tangente de θB. Isso aqui é seno de θC, né? θC maior que θB. Né? Você está nessa diferença, né? Então, o ângulo, o seno do ângulo é esse comprimento aqui. Eu estou fazendo que o seno é igual a tangente. A tangente é obtida prolongando até a reta que está aqui, né? Então, isso aqui é θC, da tangente θC esse tamanho. Isso aqui é θB, aliás, desculpe, isso aqui é θB, né? θB. Tangente θB está aqui, né? E o seno tem que ser a mesma coisa, certo? Então, eu preciso aumentar aqui para chegar aqui na circunferência. Tem que ter um ângulo maior, θC maior que θB, né? Certo?
E existe ângulo de Brewster independentemente, né, de N1 ser maior que N2 ou N2 ser maior que N1, tá certo? Porque depende só da razão, a tangente tem sempre solução. Tangente θB. Pode ser que não tenha ângulo crítico, mas tem ângulo de Brewster, né? Mesmo que N2 seja maior que N1, isso aqui tem solução, porque a tangente vai até infinito, né? Certo? Tá bom? Então vamos parar por aqui, né? Por aqui. Nossa prova fica para o dia 15, semana que vem, né? Aliás, dia 15 não, dia 19, aliás. Semana que vem, né? De hoje a 8, né? Certo. Vocês podem começar de 3, se quiser. Pode começar de 2 ou 3, tanto faz. Porque o Vitor vai chegar de 3 horas, mas se vocês quiserem começar mais cedo, pode começar. Aí segunda, tem hora na prova? Tem.